Olá, seja muito bem-vindo a esse novo vídeo aqui do meu canal. Se você não me conhece ainda, eu sou Eduardo Correia e eu trabalho como copywriter em tempo integral desde 2017. E nesse vídeo eu quero te mostrar os 5 serviços de escrita mais lucrativos para 2026. Mas não são qualquer serviço, não. São serviços que têm pouca concorrência, porque eles não são muito intuitivos, então a maioria dos redatores não presta atenção neles. Eles não requerem experiência, ou seja, se você ainda não começou nessa área, ou quer começar, né? Ou começou há pouco tempo, você pode trabalhar com qualquer um deles e eles são lucrativos porque pagam bem. Então, eu vou te explicar esses 5 aqui. E se você quer começar nessa área, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar como é que você pode começar de graça, aprender a começar de graça nessa área comigo, beleza? Então, bora lá. Quais são esses 5 serviços então? Vou começar pelo primeiro, que é o mais esquisito de todos, tá? Ele tem um nome muito diferente assim. Founder-led Growth é o nome do serviço, tá? Ele é, mal traduzindo assim, seria um crescimento liderado pelo fundador. O que significa isso? A gente vê no mercado hoje um movimento muito grande de humanização das marcas. Ou seja, as pessoas, os consumidores, elas querem conversar com marcas que tenham a cara de alguém ali representando aquela marca. E aí o que acontece? Os donos das empresas ou os executivos ali perceberam isso e começaram a fazer esse movimento para eles se tornarem a cara da marca deles, da empresa deles. E como é que eles fazem isso? Eles têm que fazer um trabalho, todo um trabalho de marca pessoal, de reputação e tal, através de produção de conteúdo. Não tem para onde fugir, tem que ser isso, né? Então, e qual é o melhor lugar para eles fazerem isso? No LinkedIn, porque é a plataforma B2B aí, onde estão todas as empresas. Então, o que está acontecendo nesse serviço? Como eles não têm tempo, né, e nem conhecimento para produzir conteúdo de forma consistente ali, para trazer resultado para eles contratam redatores para fazer isso, né? Então, eles contratam redatores que vão produzir conteúdo no LinkedIn para que eles tenham esse fortalecimento de marca, de reputação, e através disso eles consigam atrair cliente, fornecedor, enfim, parceiro comercial, tá? Então, esse é um movimento que está crescendo cada vez mais. Lá fora já é muito comum, mas chegou agora aqui no Brasil, acho que desde o ano passado que ele começou a aparecer aqui no Brasil, e é uma ótima fonte de faturamento para você que gosta de escrever, porque é um público que pode pagar bem, né? É um público que paga bem. Então esse é o primeiro serviço aqui lucrativo e pouco intuitivo que eu queria te passar. O segundo, ele só acontece em ano de eleição, né? Então a gente está em ano de eleição aqui no Brasil hoje, esse ano, 2026, e existem alguns serviços de escrita que muita gente não sabe que pode oferecer e que tem muita demanda. Então um deles é o quê? É você preparar o discurso dos candidatos, dos políticos. Olha que maravilha. Por quê? Porque tem muito político que não sabe preparar discurso, né? Mas todos eles sabem que eles precisam trabalhar a comunicação deles. Isso é essencial. Para eles vencerem na campanha política e serem eleitos, eles precisam ter uma comunicação muito afiada. Eles precisam falar com o público, eles precisam gerar conexão, engajamento. E as redes sociais, cada vez mais, vêm fazendo esse trabalho de impulsionar o político, né? E como eles não têm esse conhecimento para trabalhar a comunicação nas redes sociais, eles fazem o quê? Contratam pessoas que trabalham com isso. Redator, social media, editor de vídeo e tal. Então, é uma grande oportunidade aí, não só para redatores, né? Para outros profissionais também que trabalham com conteúdo. Então, aqui você pode oferecer para escrever discurso para eles, né? Pode oferecer para escrever roteiro de vídeo, se eles forem gravar vídeos, seja reels para Instagram, seja vídeo para o YouTube, tá? Seja vídeo de campanha. Você pode escrever esses roteiros para eles simplesmente pegar e ler isso daí, né? Porque muitas vezes o candidato, principalmente se for um candidato em primeira campanha, ele não vai ter esse traquejo de sentar na frente, botar na frente da câmera assim e começar a falar o que ele quer falar para as pessoas lá, o plano de campanha dele, o que ele quer fazer e tal. Então, se tiver ali um roteiro, ele vai conseguir fazer isso de uma maneira muito mais tranquila, mais confortável. Então, esse são serviços que você pode oferecer. Um outro tipo de serviço também, esse já é um pouquinho mais, como é que eu vou dizer, sofisticado, é você oferecer a campanha de marketing político para ele, tá? Então, se você tem aí, isso aí já requer um pouquinho mais de experiência na área, mas se você é um profissional de marketing que está querendo ganhar uma graninha freelancer aí, é uma ótima oportunidade. Por quê? Porque você pode fazer
a campanha de marketing do político. Você pode fazer a gestão da rede social dele, você pode fazer a estratégia de conteúdo, você pode fazer o tráfego pago para a campanha dele. Então você pode fazer uma série de coisas aí, como do marketing político dele durante a campanha. Olha que maravilha, tá? Então essa é uma ótima oportunidade para você aí que é um profissional de marketing ou de tráfego pago ou estrategista de conteúdo, um copywriter e tal. Requer um pouquinho mais de experiência. Esse eu acho que já não cabe mais um iniciante tentar. Acho que o anterior que eu falei, de criar os roteiros e tal, serve para qualquer pessoa, né? Qualquer um, mesmo iniciando, ele consegue fazer isso, só saber escrever bem e entender ali a demanda do candidato. Mas esse daqui requer um pouquinho mais de experiência, requer um olhar mais clínico do mercado, tem que saber como funciona ali o marketing nas redes sociais e tal. Então, mas mesmo assim, é uma ótima oportunidade para quem está buscando aí uma renda extra esse ano, tá? Então esses foram respectivamente o segundo e o terceiro serviço de escrita mais lucrativos para esse ano. E o quarto serviço, ele é mais específico também, e eu vejo muito pouca gente oferecendo, que é a consultoria de conteúdo para nicho específico. Então, por exemplo, você trabalha num nicho específico como redator ou copywriter, cadê eu? Não vou editar, tá? De enrolar na língua aqui. Copywriter, ok? Você trabalha num nicho específico e aí você pode ser contratado pelas empresas desse nicho para revisar conteúdo por conta do teu conhecimento técnico. Então, vou dar um exemplo prático aqui. Eu tenho uma aluna que ela é do nicho de comércio exterior, tá? Então, é um nicho bem específico, muito técnico e tal. E aí ela foi contratada por uma empresa que tinha uma agência de marketing produzindo conteúdo para ela. Só que a agência de marketing não sabia nada de comércio exterior. Então, ela foi contratada para revisar os conteúdos que a agência estava fazendo por conta dessa parte técnica. Então, ela arrumava ali os conteúdos técnicos, né? Ela consertava ali alguma falha que a agência fazia nos conteúdos, enfim. Então, isso aí é uma oportunidade para você oferecer. Se você hoje é um copywriter de nicho específico, ou se você tem muito conhecimento em determinado nicho, por exemplo, eu sou meteorologista, trabalhei 10 anos nessa área, e eu não ofereço especificamente serviços para meteorologia, né? Até porque aqui na minha empresa o meu braço de faturamento maior é a venda de infoprodutos, né? Eu sou copywriter para venda de infoprodutos no nicho de carreira, beleza. Mas eu poderia, por exemplo, oferecer essa consultoria para empresas de meteorologia, baseado na minha experiência anterior. Então, se você hoje já é um profissional de conteúdo, mas você tem toda uma bagagem em determinado segmento, determinado nicho, você pode pegar e oferecer consultoria de conteúdo para esse nicho. Você pode oferecer também estratégia de conteúdo. Dentro dessa consultoria, você pode oferecer a estratégia de conteúdo, você pode oferecer a revisão de conteúdo, né? Às vezes a empresa está produzindo conteúdo, não sabe o que está fazendo, a maioria não sabe mesmo, né? Se não tiver um profissional ali para fazer. Ela sabe que ela tem que alimentar os canais digitais dela, então ela cria qualquer conteúdo. Você pode oferecer uma consultoria de análise, né, um diagnóstico daquele conteúdo ali, para a empresa entender por que ela não está tendo resultado com o conteúdo dela. Olha que bacana. Então você vai analisar os canais digitais que a empresa usa, os conteúdos que ela coloca lá, a qualidade desses conteúdos, aí você vai pesquisar o público-alvo dela, vai ver o produto que ela quer vender e vai fazer ali um relatório, né, mostrando para ela os pontos de melhoria que você identificou, os problemas e como resolver esses problemas. E aí olha que bacana, você pode vender esse relatório para ela, né? E pode vender depois a implementação da melhoria, porque a melhor pessoa para implementar essa melhoria é você, que fez toda a análise, todo o diagnóstico. Vai dar menos trabalho para ela do que procurar um outro profissional para implementar isso daí. Então você pode ganhar 2 vezes. Percebe? Essa é uma ótima oportunidade para você que tem experiência em qualquer segmento de mercado. Tem uma formação, por exemplo. Vamos supor que você virou redator, copywriter, social media, editor de vídeo e tal, e generalista, né? Mas você tem uma formação em determinada área. Você veio de algum lugar. Então, você trabalhou muitos anos nessa área. Então, você pode resgatar esse teu repertório aí, esse teu background, e oferecer isso como uma consultoria de conteúdo para empresas dessa área. Beleza? Também é uma ótima oportunidade agora para esse ano. E por último, o último serviço de escrita, ele não é especificamente para esse ano, mas ele está crescendo muito esse ano, tá? Mas a tendência é que ele permaneça aí pelos próximos anos, que é o quê? É você oferecer roteiro de vídeo para YouTube. Também serve roteiro de Reels para Instagram, tá? Eu mesmo tenho vários clientes que eu forneço tanto um quanto o outro.
Mas o que acontece agora? Os canais do YouTube estão crescendo bastante. Tem algumas pesquisas que estão mostrando que as pessoas assim estão um pouquinho cansadas da lógica dos vídeos muito curtos no Instagram e tal. Ou então, não é que, talvez elas não estejam cansadas, mas elas fazem um movimento, assim, elas descobrem assuntos novos ou assuntos de interesse no Instagram, através dos vídeos curtos, e aí quando querem se aprofundar nesse assunto, elas vão para o YouTube. Então, a gente tem muitas empresas olhando para o YouTube como um canal para atração, para aquisição de leads, para atração de público-alvo, para conquistar clientes e tal. E com isso, a demanda por roteiro para vídeo do YouTube está crescendo muito. E pode ser uma ótima oportunidade para você trabalhar isso daí, tá? Então, e o roteiro de Reels, a mesma coisa. O que acontece? São muito poucas pessoas que conseguem simplesmente sentar na frente da câmera e começar a falar um conteúdo decente, né? Conteúdo ali que vai atrair as pessoas, que vai engajar, que no caso do vídeo do YouTube, que vai segurar elas durante muito tempo. Então, elas costumam contratar um profissional para escrever esse roteiro, e aí esse roteiro ele fica passando num equipamento chamado teleprompter por trás da câmera. E aí a pessoa vai só lendo o que está ali, olhando para a câmera, lendo e colocando o tom de voz dela, o gestual e tal, o jeito dela no roteiro de vídeo. Só que é muito mais fácil para a pessoa, para o contratante, sentar aqui e ler e gravar, do que ele pensar no conteúdo, ter toda aquela análise crítica, pesquisa e tal. Isso ele terceiriza e o profissional faz isso para ela. Então esse serviço está sendo bem valorizado, tem bastante demanda aí. Se você quiser entrar nessa seara, vale muito a pena. Beleza? Então esses são os 5 serviços, né? Acho que até se destrinchar aí pode dar mais de 5, mas são os 5 serviços que você pode ganhar dinheiro agora em 2026, que tá tendo já, né, uma grande demanda. E aí eu falei lá no início que eu ia te mostrar como é que você pode começar, se você está querendo começar nessa área, não começou ainda e quer começar de graça nessa área, né, aprender de graça, você pode agendar uma consultoria gratuita comigo. O que é isso? É um bate-papo que eu tenho, eu separo alguns horários na minha agenda, e aí a gente marca uma conversa de até 1 hora, e nessa conversa eu falo para você, eu te mostro como é que funciona esse mercado, onde estão as melhores oportunidades para você trabalhar como freelancer nesse mercado, como você pode usar a tua experiência e a tua formação como um facilitador e um diferencial nesse mercado, e um passo a passo para você começar. De graça. Isso é de graça, sem compromisso, não tem pegadinha nenhuma, tá? Só você, aqui embaixo, ó, tem o meu WhatsApp, só você me mandar uma mensagem, a gente agenda e aí a gente faz essa consultoria gratuita. A única coisa que pode acontecer é eu não ter mais horário, porque eu separo alguns horários por mês, né? E aí, de repente, pode já ter enchido a agenda. Então, se você tiver interesse, manda logo a mensagem que a gente, tendo horário, a gente já marca. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, então, comenta aqui embaixo pra mim, curte esse vídeo. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, porque tem muito vídeo aqui falando sobre freelancer, trabalho com escrita, ganhar dinheiro escrevendo e tal. Enfim, se você tem interesse nisso daí, esse canal aqui vai te ajudar bastante. Ok? Então é isso, e a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!